Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai falar sobre um assunto que eu tenho certeza que você vai se identificar. Nós vamos falar sobre atendimento ao consumidor. E para conversar conosco sobre este tema, nós convidamos a Stella Cochin-Susskind, que é presidente da Shopper Experience, uma empresa de pesquisa que trabalha com avaliação de atendimento e que desenvolve uma metodologia, a metodologia do cliente secreto, do cliente oculto. Stella, desde já, muito obrigado. Bom dia para você. Obrigada, bom dia. Prazer estar aqui. Primeiro, explica que método é esse do cliente oculto, apesar de que o nome já é autoexplicativo. É autoexplicativo, mas muita gente ainda tem um mito em relação ao cliente oculto. Me perguntam se é uma pessoa que vai fantasiada até as lojas. Então, não é. Na verdade, é um consumidor efetivo, com hábito de compra, uma dona de casa, profissional liberal, estudante, executivo. Eles são todos treinados e eles avaliam lojas, companhias aéreas, hotéis, bancos, com um olhar mais crítico. Então, eu falo que eles vão além da experiência do cliente comum. Não vai fantasiado de cliente, mas vai fazendo o papel do cliente. Ele não vai fantasiado de Sherlock Holmes, porque é o que todo mundo me pergunta. Ah, bom. Ele vai com lupa, vai com chapéu? Não, gente, não vai. Bom, há quanto tempo essa metodologia é utilizada? Eu fui a pioneira no Brasil. A metodologia é utilizada aqui desde 1988, mas ela surgiu nos Estados Unidos em 1920. Por que demorou tanto para chegar no Brasil? É uma ótima pergunta. Eu acho que demorou tanto para chegar no Brasil porque a gente teve o Brasil passou por momentos distintos, a economia não era tão aberta, a gente passou por ditaduras e o atendimento ao consumidor não era prioridade e não era uma preocupação tão forte como é hoje em dia. Então teve esse delay de tantos anos para chegar até o Brasil. E nos Estados Unidos já era uma metodologia bem estabelecida. E esse é um processo que se amadureceu nesse tempo todo, quase 30 anos? Sim, se amadureceu, expandiu por vários segmentos e também os players do mercado de cliente secreto também. Hoje tem muito mais do que tinha na década de 80. Você disse expandiu porque ele costumava trabalhar apenas com um segmento no início? Quando a gente fala de cliente secreto, as pessoas pensam muito em varejo. Mas não é só varejo que utiliza cliente secreto. São bancos, companhias aéreas. Hoje em dia a gente tem todos os e-commerce da vida. Então expandiu sim. Agora, a partir desse trabalho que vocês fazem, com a opinião dessas pessoas, elas são treinadas para identificar os erros que ocorrem no atendimento, nas diferentes formas de atendimento? Elas são treinadas para observarem padrões e procedimentos de cada uma das empresas que nos contratam. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente atende duas joalherias, duas redes de joalherias. Em uma rede, o certo é abordar o cliente na vitrine. Então, a gente precisa falar para o cliente secreto. O certo é ser abordado enquanto você olha a vitrine. Na outra rede, é pecado mortal abordar enquanto o cliente está na vitrine. Então, a gente tem que orientar o cliente secreto que vai até essa outra rede, que não pode abordar na vitrine, porque ele vai preencher o relatório do sim ou não. Portanto, ele é preparado para o cliente que ele vai atender ou que vocês vão atender. Agora, deixa eu compreender o seguinte, então não tem um método certo se deve ou não abordar o cliente lá na vitrine ou não deve abordar, não existe uma orientação do que é melhor? Não existe uma orientação, cada empresa tem o seu método de atendimento, mas o que a gente faz, avaliando com os clientes secretos, eles sabem das duas realidades e eles colocam se foi feito ou não foi feito e colocam também a justificativa, se ele gostou ou não gostou. Então, o cliente pode colocar, me abordaram na vitrine, não gostei, me senti invadido. Então, não é só a parte quantitativa, mas a parte qualitativa. Vocês fazem essa avaliação a partir de quantas opiniões? Quantos clientes visitam um negócio, um serviço, para vocês terem uma ideia mais clara de como funciona o atendimento? Depende bastante do tamanho da empresa e do tamanho do que a gente vai avaliar, do ponto físico. Mas, como solução de pesquisa, a solução cliente secreto é uma solução distinta das outras, nas quais a gente calcula erro amostral, intervalo de confiança. Então, a gente pode fazer uma avaliação em uma loja com 5 visitas, 7 visitas. A gente não precisa fazer uma amostra superdimensionada, porque a gente quer ver a opinião de clientes com perfis distintos em dias e horários alternados. E é suficiente ter uma amostra clara
e precisa com apenas 7 visitas numa loja? O que nós fazemos? Sim, respondendo a sua pergunta, sim. O importante é a constância dos resultados. Então, fizemos 7 visitas num mês e repetimos as 7 visitas daqui a 2 meses. Como se comporta? Como é essa curva do atendimento? Tá. Bom, a partir do que vocês ouvem dos clientes ocultos é que vocês fazem uma análise da mudança do trabalho ou da perfeição do trabalho que está sendo oferecida. O que vocês têm encontrado no mercado brasileiro hoje? É possível fazer uma avaliação geral sobre a forma como as empresas atendem os seus clientes no Brasil? Eu preferiria falar por segmento. Então, se a gente for falar do segmento financeiro, por exemplo, é um segmento, falando de bancos, é um segmento que sempre teve a imagem de filas para atendimento, demora ou descaso. E a tendência do segmento financeiro é de melhora. Então, a gente vê filas menores. Por quê? Porque as pessoas ofertam outros canais de atendimento. Então, com todos os cuidados, por exemplo, no segmento financeiro, eu vejo uma melhora significativa. No varejo, o que acontece, a gente pega muitos vendedores que não têm preparo ou não têm aquele perfil para venda, para entender o que o cliente quer, fazem atendimentos superficiais. Então, não pergunta o que você precisa, para quem é, que tamanho é, do que a pessoa gosta. E acabam atuando como tiradores de pedidos e não vendedores, que são palavras totalmente diferentes. Existem abordagens muito erradas quando você chega em loja, que vocês já, desde já, identificam como não faça isso? Nossa, eu acho que eu posso escrever um outro livro até sobre isso. Tem várias. Tem treinamentos que são tão antigos e que as pessoas continuam utilizando. Eu, por exemplo, falo para os meus clientes, a coisa que o cliente mais detesta é entrar na loja, a vendedora pular na frente dele e falar: "Oi, meu nome é Ana, qual é o seu?" Você acabou de entrar na loja, ela não é sua amiga, ela está ali para te ajudar. Então, tem abordagens que fingem uma informalidade ou uma certa aproximação com o cliente, que o cliente já não se engana mais. Uma outra abordagem, e que soa falsa, e o cliente percebe que é falsa, é uma coisa também muito antiga, que é utilizar uma frase de abertura de venda não comercial. Que é o seguinte: "Oi, tudo bem? Bom dia. Como é que está o tempo lá fora? Está chovendo?" Quando é feito de maneira natural, ok, porque isso acaba aproximando o cliente. Agora, tem vezes que é feito de uma maneira super forçada. Eu entrei numa loja, outro dia, a vendedora... "Ah!" O que foi? "Seus olhos!" Eu falei: "O que aconteceu com os meus olhos?" Achei que tivesse algum problema oftalmológico comigo. Ela: "Não, são os olhos mais negros que eu já vi na minha vida." Eu falei: "Olha, eu sei o tipo de treinamento que você recebe e essa não pegou bem." Porque isso é treinamento? Quer dizer, as pessoas são mal treinadas? As pessoas são mal treinadas e não são treinadas com constância. Há uma rotatividade muito grande. Então, a gente tem a geração Y trabalhando bastante. A geração Y é uma geração que tem como característica mudar de emprego e os gestores acabam não multiplicando o treinamento que foi recebido por uma equipe anterior. Quer dizer, e os métodos aparentemente não se modernizaram, pelo que você está falando, já que algumas das descrições que você fez são de coisas que aconteciam já no passado. Exatamente. Tem pouquíssimas redes que têm um treinamento atualizado. Pouquíssimas. E geralmente são coisas que vêm de fora e a gente tenta multiplicar aqui. Bom, depois que vocês fazem a análise da forma como é feito o atendimento, vocês encaminham um relatório para aquela empresa. E ali vocês não só identificam onde estão as falhas, os pontos positivos, mas vocês oferecem, por exemplo, para esses clientes, sugestões de como poderiam mudar determinados aspectos ou não? Sim, a gente mostra um diagnóstico bastante completo. Não é só a parte quantitativa, porque eu falo, não adianta eu falar, a sua loja teve uma média de 80%. Por que teve 80%? A gente mostra todas as áreas de relacionamento e os atributos que impactam na experiência do cliente. E a gente usa um sistema de última geração, também de um portal, e a gente mostra o impacto se o cliente alterar
determinado comportamento. Então, olha, se o teu vendedor agora fizer venda sugestiva ou venda adicional ou sondar as necessidades para o cliente, se aumentar em tanto por cento, a média da sua loja também vai aumentar nesse percentual. Então, a gente mostra o caminho a ser seguido. Vocês não dão treinamento. Não Não é o papel de vocês. Não é o nosso papel. Treinamento tem que ser neutro, baseado sim no diagnóstico, mas tem que ser com uma empresa neutra que não participou do diagnóstico. E o diagnóstico do cliente secreto vai mapear o treinamento. A Cláudia Macedo mandou pelo e-mail a seguinte pergunta. Eu sou lojista. Qual é a melhor abordagem que eu posso dar ao meu cliente? Já que nós trabalhamos aqui com alguns métodos que você disse que não são recomendáveis, ela quer saber qual é o método recomendável. Como é que se abre uma conversa com o cliente de forma recomendável? Cláudia, né? Cláudia Macedo. Cláudia, respondendo uma ótima pergunta, eu acho que você tem que primeiro pensar no público que você atende. Então, pensando no público que você atende, o atendimento tem que ser o mais natural possível, não esquecendo as técnicas de vendas. Ou seja, os seus vendedores têm sim que ser simpáticos com naturalidade, mas o papel dele está escrito no nome da função, vender. Então, ele tem que entender o que o cliente quer, de uma maneira também natural, e oferecer mais opções, porque isso vai beneficiar não só a sua loja, mas também vai beneficiar o cliente, porque o cliente às vezes sai frustrado porque não ofereceram mais itens para ele. Tá. Então, na realidade, assim, a gente não tem uma fórmula pronta. Isso tem que se adaptar de acordo com a característica da loja e do serviço que está sendo prestado. Sim, e também da região na qual a loja está inserida. Porque há muita diferença no país? Muita diferença. Dentro da mesma cidade, inclusive, tem uma grande diferença. E vou te dar um exemplo importante de uma grande rede de supermercados que tem pontos super nobres e tem na periferia também. E na periferia, a gente tem índices de fidelidade maiores, apesar de serem mais caros do que o mercadinho da esquina. Mas por quê? Porque na periferia, em bairros mais pobres, onde tem comunidades, os clientes gostam de ir até esse mercado porque no caixa, os caixas chamam os filhos das pessoas pelo nome, as pessoas pelo nome e ainda dão pirulito. Sendo que em áreas nobres eles não fazem isso. Então tem que adaptar, inclusive, nessa questão. O Flávio Gomes, aqui pelo e-mail, ele quer saber aqui o seguinte, ele abriu aqui no e-mail dele e ele quer saber aqui a seguinte questão. Você falou agora há pouco sobre a melhor abordagem nas lojas. Tá aqui. Ele queria saber o seguinte, quando a empresa contrata o seu serviço, os funcionários da empresa sabem que eles serão avaliados? Tem casos que sim, eles sabem, antes da primeira avaliação, e tem casos que na primeira avaliação eles não sabem, mas depois eles sabem que são avaliados, e isso contribui muito para a qualidade do atendimento. Eles ficam esperando o resultado e todos eles têm acesso, via o nosso portal, aos relatórios de cada uma das suas lojas. Tá, mas não há uma reação contrária das equipes pesquisadas pela investigação? A princípio havia. Por quê? Porque havia uma imagem negativa em relação ao cliente secreto. Lembra que eu te falei da história de Sherlock Holmes, chapéu? Então as pessoas enxergavam o cliente secreto como uma coisa negativa, como uma arma. Quase como um dedo duro. Exatamente. E por isso que eu chamo de cliente secreto, não chamo de misterioso, nem espião, nem tem gente que chama de fantasma. Eu me recuso. Porque tem que ser uma ferramenta, as pessoas têm que enxergar isso. Olha a oportunidade que a empresa está me dando de melhorar o meu atendimento, que vai melhorar a vida de todo mundo. Tá. Bom, então, hoje já é mais bem aceito. Já é mais bem aceito. Já fui chamada de carrasca algumas vezes, em algumas apresentações. Mas eu sempre falo, eu sou a mensageira, quem está fazendo o atendimento está ali. E utilize isso. E você tem como medir o retorno depois desse trabalho? O quanto as empresas avançam a partir do momento que recebem um relatório e quanto o próprio profissional melhora na sua carreira a partir do momento que tem este feedback ou este comentário? Sim, a gente faz sempre uma curva de evolução do atendimento e eu recebo dos clientes alguns índices que nos ajudam a mensurar o que melhorou, o que piorou. Okay? Isso é muito importante.
E tem vários vendedores que acessam direto também o nosso Facebook e agradecem, falam, olha, recebi o relatório, melhorou muito a minha vida, porque eu não sabia onde eu estava errando, agora eu sei onde eu estou errando, e a minha remuneração variável esse mês aumentou. Então, tem sim como mensurar isso tudo. Agora, Estela, levando em consideração que esse trabalho, você mesmo disse, começou em 1988. Várias empresas já estão investindo nessa área. Temos várias empresas dando treinamento também para atendimento. Por que o atendimento no Brasil ainda é tão criticado e tão ruim? O cliente é mais exigente do que em outros países? O cliente brasileiro mudou. O brasileiro era um povo extremamente tolerante, amigo, propenso a relevar. Então, antigamente o brasileiro não reclamava, ia para casa quietinho. O que a gente tem hoje em dia? Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, 24 anos, isso já está na cabeça de todo mundo que sabe dos seus direitos. A gente tem a ascensão da classe C, uma nova classe que entrou no consumo. A gente tem mais pessoas com acesso a cursos superiores. A gente agora tem acesso a bens importados. Viajar hoje se tornou mais barato, então as pessoas têm a experiência com atendimento no exterior. Isso tudo juntando com o momento político, participação política mais ativa, criou um consumidor mais exigente. Bom, além das redes sociais. Tá, tudo bem. Então nós temos um consumidor exigente, sim. Mas a qualidade do atendimento melhorou na mesma proporção em que cresceram os serviços na tentativa de treinar essas pessoas e avaliar essas pessoas? Muito pouco. A gente ainda tem muito a melhorar. Eu acho que tem iniciativas pontuais que são importantes a gente falar, de segmentos que realmente investiram, empresas que realmente investiram, mas ainda há falhas muito graves. E isso eu estou falando tanto do setor privado como do setor público, porque a gente também avalia o serviço ao consumidor no setor público. Então vamos pegar aqui alguns bons exemplos com os quais vocês trabalharam, que vocês identificaram setores que realmente mudaram a forma de atender o seu cliente, até para que a gente tenha pontos positivos aí também, boas referências. O que você tem como exemplo, que caso você poderia contar para nós? Eu posso citar primeiro, como eu tinha falado, do segmento financeiro. Os bancos melhoraram muito o atendimento, tanto no ponto físico como nos outros canais de atendimento. Hoje nós não somos mais tão reféns do ponto físico, a gente pode ir no autoatendimento, a gente tem outros pontos que os bancos atendem. O varejo, como eu falei, ainda tem um longo caminho. O varejo investe muito em treinamento, mas tem uma rotatividade grande, então o varejo ainda é um desafio. A gente pode citar exemplos de, se a gente for para o segmento de saúde, grandes laboratórios que têm atendimentos que são de cair o queixo. Do minuto que você liga até quando você chega lá para tirar sangue, atendimento é maravilhoso. E agora, companhias aéreas nacionais, tem uma que, assim, atendimento de... Não sei nem como te descrever, porque a perfeição do atendimento, em todos os momentos, é tão forte. Então, a gente vê novos players investindo mais em treinamento e qualidade de atendimento do que outros que já estão consolidados no mercado há um tempo. Você falou aqui sobre atendimento em loja virtual ou pela internet quando se referiu aos bancos. O José Antônio mandou pelo e-mail aqui o seguinte: ele quer saber se as empresas que atendem mal na loja física atendem mal na loja virtual também. Tem de tudo. Tem gente que atende bem na física e mal na virtual e vice-versa. Eu tive casos surpreendentes em lojas virtuais, que eu tive experiências ruins na física, e nas virtuais eu fui bem atendida. Agora, e eu gostaria de citar para ele um caso interessante, que é a Black Friday, que surgiu no Brasil há 2 anos, né? Que é um feriado americano que se aproveitou aqui no Brasil. Nos Estados Unidos eles usam que é logo depois de Thanksgiving. Eles vão mudar o estoque no final do ano, vai entrar produto de 2015. E o grande gargalo na Black Friday é justamente o atendimento virtual, que as empresas acabam não cumprindo o que eles prometem. Tá, agora esse é um mau exemplo, então? Da Black Friday? Da Black Friday é um mau exemplo no atendimento. Para mim é um pesadelo. É um pesadelo, é mesmo? É. Tá, que é exatamente a percepção que se tem a partir das próprias críticas que se recebe ano após ano
se percebe que há uma tentativa de mudar esse cenário, mas, por incrível que pareça, o resultado é muito pequeno ainda. É muito pequeno e a gente pode ver que o público que está mais atento a Black Friday é um público que recém entrou no consumo. A gente tem muito a classe C, a classe D atenta às promoções e a decepção deles é tão grande, tão grande. Eu tenho um caso de um rapaz que trabalha comigo, super esforçado, demora 2 horas para chegar no trabalho, comprou um GPS, o GPS veio usado. GPS usado? Usado, ele foi abriu... testado. Foi testado, foi bem testado. Fez uma viagem de São Paulo a Manaus de caminhão e voltou. Aí quando se constata um problema como esse, não sei se a expressão está correta, mas o reatendimento, ele funciona? Ou seja, a pessoa vai lá e reclama porque teve um problema num produto que recebeu ou num atendimento que não foi bom. As empresas, elas acabam dando um novo atendimento melhor, um acolhimento diferente ou não? Teoricamente deveria dar, porque tem um erro gigantesco. Mas muitas vezes não acontece. Aliás, na maioria das vezes não acontece. O que eles fazem, tem 2 coisas, tem 2 situações. Uma é, algumas empresas atendem a primeira reclamação com agilidade, mas não dão prosseguimento ao que acontece. Então respondem, recebi o seu GPS quebrado, a gente vai lhe retornar. Esquece do cliente. E tem outras que demoram, logo no primeiro contato, e demoram a resolver, e tem outras que são bem certeiras. Mas a maior parte dos casos, esse pós-venda é muito complicado. As redes sociais, que vocês também monitoram, com as quais vocês também trabalham, elas têm sido um bom canal de atendimento para o consumidor ou não aqui no Brasil? Sim, as empresas estão muito ligadas às redes sociais, as empresas sabem da importância. Por quê? Porque as redes sociais multiplicam em muito a propensão à recomendação e recompra. Porque quando a gente fala em satisfação de cliente, são 3 palavrinhas mágicas que estão por trás de satisfação de cliente, ou mesmo da avaliação através de cliente secreto. Que é a propensão à recompra, a propensão à recomendação e ainda o aumento, em inglês se diz share of wallet, é o quanto o cliente vai comprar a mais quando ele voltar à loja. Então, monitorar as redes sociais auxiliam as empresas a melhorarem esses índices. Tá. Uma outra questão que eu queria ver com você, provocada aqui pelo André, é o seguinte: ele quer saber como ele pode virar cliente oculto. Maior prazer. No nosso caso, no caso da Shopper, é acessar o site da Shopper Experience. shopperexperience.com.br e fazer o seu cadastro. Quer dizer, qualquer pessoa pode ser cliente oculto? Não, a gente pede que a pessoa tenha ensino médio, seja muito observador, porque o que a gente vai perguntar? Até não me xingue, André, quando você for preencher o cadastro, porque o cadastro é bastante extenso. Por quê? Porque a gente quer conhecer o perfil de consumo dessa pessoa que vai avaliar. É um cliente que compra em supermercado ou hipermercado? É um cliente que viaja para o exterior ou não, só voos nacionais? Okay? Então, para ser cliente secreto, precisa ser observador, detalhista, compromissado, não dá cano nunca, porque tem que lembrar que esse trabalho é imprescindível para as empresas e a fraude pode prejudicar muitos trabalhadores honestos. São esses... E aí como é que funciona esse processo? Porque ele é funcionário da Shopper Experience, ele é voluntário da Shopper Experience, qual é a relação que ele tem? Ele é um freelancer, ele vai fazer no horário que ele pode, no dia que ele pode, e ele recebe por visita. Ele recebe um valor por visita. A compra que ele faz é financiada por vocês? Sim. E o produto fica com ele? Muitas vezes sim. Algumas vezes o cliente, a empresa que nos contratou, pede de volta o produto. E muitas empresas acabam doando para instituições de caridade. Ah, tá certo. Então é essa relação que acontece. Depois que ele vai na loja, ou depois que ele liga para uma empresa, enfim, depois que ele tem a experiência do atendimento, ele é que faz um relatório de tudo que ele viu, ou vocês já têm um formulário para o qual ele deve preencher? A gente tem um formulário, a gente chama de checklist, que foi feito junto com a empresa que nos contratou. É totalmente customizado. Então, cliente secreto, ele pode, inclusive, na hora que ele entra na loja, a gente tem agora um sistema mobile. Então, ele baixou
aplicativo no celular dele. Quando ele entra na loja, ele pode fazer o check-in para mostrar para a gente que ele estava lá. E depois ele preenche esse relatório via mobile e via computador também. Ele chega na casa dele, ele tem até 12 horas para preencher todas as perguntas que nós fizemos. Tá. Quantas pessoas vocês têm hoje na lista de vocês como clientes ocultos? É um exército. 80 mil pessoas. 80 mil pessoas. Brasil inteiro? Brasil inteiro. Mas a gente precisa sempre de gente nova. A gente está sempre tentando fazer um rodízio. A gente tem vários perfis, vários núcleos. Então, nós temos o núcleo da terceira idade, que é um núcleo super interessante. A gente tem o núcleo das pessoas com deficiência e estamos recrutando agora, precisamos bastante de pessoas com deficiência física, visual e auditiva. E é um trabalho que eu adoro fazer, é importantíssimo. E temos tudo, né? Donas de casa com bebês pequenos, gente que tem cachorro, gente que gosta de viajar. Então são... Quantas empresas atuam nesse mercado hoje no Brasil, especificamente com essa metodologia? Tem grandes multinacionais que têm segmentos de Mystery Shopper dentro e algumas iniciativas pequenas por aí. No total, a gente pode falar de 8 empresas. Como é que o Brasil se posiciona nesse mercado do cliente oculto? O Brasil ainda... eu faço parte da Mystery Shopping Providers Association, que é uma associação global que cuida do código da ética e do crescimento da indústria no mundo. O Brasil está bem atrás dos Estados Unidos e da Europa, mas na América Latina é o país que tem a maior concentração de empresas de clientes secretos. No mundo hoje, esse mercado, qual é o tamanho dele? Tem como medir isso? Você saberia me dizer? Sim. Eu vou para várias conferências nos Estados Unidos e na Europa, tem na Ásia também, Ásia-Pacífico, que é um mercado bastante complicado, mas é interessante. Por que complicado? Olha, eu tenho um amigo que tem uma empresa de cliente secreto no Paquistão. Aí eu perguntei para ele, eu falei, o que você avalia no Paquistão? É diferente, né? Porque é um país com uma cultura totalmente diferente. E ele é bem sucedido no Paquistão, mas eu acho engraçado. Aí você falava então da dimensão desse mercado no mundo hoje. No mundo. A gente tem a Europa com um crescimento enorme. A Europa foi o segundo continente depois dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, o mercado é bem consolidado. Os Estados Unidos tem mais de 600 empresas de clientes secretos sérias trabalhando. A Europa, apesar de ter um número menor, tem 350 empresas espalhadas pela Europa e acabam abrangendo também outras regiões. Então, eu atendo um cliente da Alemanha, que tem uma filial aqui. Então, por ordem, Estados Unidos, Europa, Ásia-Pacífico e, por último, América Latina. E o Brasil na América Latina é o principal mercado? É o principal mercado. É pela sua própria dimensão. Agora, o que é uma ótima experiência de atendimento para você? Como é que você definiria esse conceito? Eu sou meio difícil, né, Milton? Porque 20 tantos anos trabalhando com isso. Mas para mim um ótimo atendimento é ser atendida com agilidade, ter a minha demanda atendida, ter um vendedor que se mostre interessado no que eu estou querendo comprar. Isso eu estou falando no varejo, tá? E eu saí, porque eu sou uma pessoa que não tem muita paciência nem muito tempo, e eu acho que isso é um mal das pessoas também que vivem nos grandes centros, né? Sair com o que eu quero, sair satisfeita e não sentir o peso financeiro do produto. Porque às vezes você compra um produto que custou X, o atendimento foi tão ruim que você fica com raiva. Mas sentir sim a satisfação ou lembrar que eu vou voltar naquela loja porque eu fui bem atendida. Ou seja, cumpriu todos os meus quesitos. Tá, agora eu fiquei com a seguinte dúvida. A gente já falou agora há pouco aqui sobre adaptar o atendimento a regiões, a bairros, enfim, tipos de loja. Agora, nós temos clientes diferentes indo na mesma loja. Sim. Então tem cliente, por exemplo, que gosta de conversar com o outro. Tem cliente que não quer conversar, ele quer chegar, comprar e ir embora. Quanto mais rápido puder fazer, melhor. Como é que você, vendedor, identifica esse tipo de situação? O vendedor tem que ser extremamente antenado. Ele percebe que ele começou a conversar, o cliente fez ele tem que cortar a conversa. Então vai e atende esse cliente que é mais objetivo. A gente também tem que lembrar, tem diferença entre os sexos. Mulher adora entrar na loja, ficar mais um tempo. Quando a mulher vai com o marido tem menos paciência e muitas vezes é
faz parte do trabalho da vendedora administrar o marido ali no sofá, serve um café para o marido, água. O homem tem uma compra mais objetiva, naturalmente. Então, o vendedor tem que ter essa sensibilidade. E também, a gente não pode esquecer que tem os gerentes. Os gerentes não têm a função só burocrática dentro da loja. Eles têm que estar atentos a tudo o que acontece no ambiente de vendas. O gerente é uma peça importante lá dentro. Ele é o líder daquela equipe. Ele tem que ser o líder e ele tem que ser identificado pelo líder, não por uniforme ou crachá, mas pela postura gerencial que ele tem. Tá? A Ellen pergunta aqui pelo e-mail também, como ser um bom vendedor se esse é um emprego visto como bico por muitos de nós? Eu acho que a gente tem que lembrar, Ellen, que é um bico, mas enquanto você está lá, você está como vendedora. Okay? E para o cliente, ele não pode perceber que é um bico. Aquele é o momento dele da compra. E também se ganha comissão como vendedora. Então, eu não imagino, por exemplo, a gente sai para almoçar, quantas vezes o garçom deixou de oferecer café? Pouquíssimas. E o garçom ganha 10% em cima do café que ele vende para a gente. E a vendedora, a pessoa, apesar de ser um bico, enquanto ela está como vendedora, ela é comissionada. Então, interesse... Bom... Para terminar aqui essa nossa conversa, 2 casos, um positivo e um negativo no atendimento ao consumidor, experiências que vocês tenham passado ou casos mundiais que possam servir aí de referência para ilustrar a nossa conversa de hoje. Tem uns casos engraçados. Eu acho que eu prefiro começar com um caso engraçado. Vamos lá. Eu tenho uma cliente secreta que está comigo há 24 anos, a dona Josefina. Ela já virou parte da história da Shopper. E hoje a dona Josefina tem 77 anos. Então, começou jovem e hoje continua fazendo vários trabalhos para a gente. Nós avaliamos muito shoppings inteiros, o empreendimento inteiro. As lojas, os serviços. Aí a dona Josefina estava avaliando um shopping, entrou numa loja, era uma loja de decoração. Ela sentou e a vendedora falou para ela, nossa, a senhora não sabe o que aconteceu. Acabou de sair daqui uma cliente secreta. Eu percebi que era cliente secreta. Ela me fez perder 1h30 atendendo ela. Ai, que inferno. E a dona Josefina era cliente secreta. Era cliente secreta. E a anterior, por acaso, era cliente secreta ou não era? Não era. Não era. Ou seja, então provavelmente essa vendedora queimou 2 vendas, né? Queimou a venda anterior, que era uma cliente que acabou não comprando, porque ela não sei o que ela fez. E a dona Josefina, porque eu sempre falo que o cliente secreto nunca pode se esquecer que é um cliente que hoje está como cliente secreto, mas ele pode comprar no momento da compra e pode voltar como consumidor efetivo. Claro. Então não se perde oportunidade de vendas nenhuma. Agora, um caso positivo, eu vou citar um caso meu, que eu tive recentemente com uma companhia aérea. Eu comprei uma passagem pelo site da companhia aérea. Primeiro, a surpresa, foi muito fácil navegar pelo site. Que já é surpreendente. É surpreendente. Em alguns casos. Exatamente. Porque às vezes até você achar, e não é problema, não adianta falar que é problema da conexão, não, é o site mesmo que dá problema. Eu consegui comprar exatamente a passagem que eu queria no site, foi muito rápido, já recebi o comprovante. Só que, uma semana depois, eu resolvi mudar minha volta. E falei, ai meu Deus, agora eu vou ter que ligar para a empresa. Eu liguei para a empresa, eu fui extremamente bem atendida do alô até a finalização e consegui resolver tudo em menos de meia hora. O que é um recorde num caso desses. Claro. Então, tem companhias que estão muito atentas a isso. Por acaso era seu cliente, essa companhia? Você estava funcionando como cliente secreta, não? Não estava funcionando e quero que seja meu cliente. E você é cliente oculta? Milton, eu não posso mais ser cliente oculta. Por quê? Porque todo mundo já conhece você na loja e nos locais onde você vai. Muitas vezes me conhecem, então eu tenho um hotel, um resort, que é meu cliente há muitos anos também, há 20 anos. E uma vez eu fiquei até com vergonha, porque eu fui de férias com a família, encontrei uns amigos no mesmo avião, e na hora que a gente chegou, eles acharam que eu era dona do hotel, porque me trataram tão bem. Mas eu não posso ser cliente secreta porque eu sou extremamente crítica. Então, eu tô fora da curva. E é uma coisa que a gente procura evitar.
num cliente secreto. Tá certo, tem que estar dentro de um padrão do consumidor brasileiro, é isso? Exatamente. Tá certo. Uma recomendação final para quem está nos acompanhando, para não ter problema quando o cliente oculto aparecer lá na loja, ou quando ligar para o call center, ou quando requisitar algum serviço. O que ele deve fazer para não ser surpreendido e para que o atendimento seja bom? Eu acho que tem que pensar que todo cliente que liga é um cliente secreto. Então, por quê? Porque não se pode pecar com cliente nenhum. Não é porque é cliente secreto que vai atender com uma atenção especial. São todos os clientes que devem ser atendidos com uma atenção especial. Atenda o seu cliente como se ele fosse o melhor cliente que você poderia ter na sua vida. É por aí? É por aí. Então, a gente não pode esquecer que por trás dessa palavra cliente existe um ser humano com ligações racionais e emocionais com cada uma das marcas. Stella Cochin-Susskind, muito obrigado pela sua gentileza de conversar conosco e trazer aí parte da sua experiência nessa área do cliente oculto. Muito obrigado, até uma nova oportunidade. Obrigada, Milton, prazer. A Stella Susskind é presidente da Shopper Experience, que é uma empresa de pesquisa que trabalha com avaliação de atendimento e desenvolve esta metodologia do cliente oculto, tema da nossa conversa de hoje aqui no Mundo Corporativo. A você que participou do programa, nosso agradecimento e a lembrança que você pode levar esse debate lá para o nosso grupo no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. Lá você participa, colocando outros temas, inclusive, discutindo outros assuntos e compartilhando com seus amigos nas redes sociais, porque esse é o nosso objetivo, disseminar a informação e fazer com que o atendimento seja melhor e com que o mundo corporativo também avance a sua carreira, se desenvolva. Muito obrigado e até uma nova oportunidade.